de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Olá, boa tarde. Conferindo no horário, são 1h01, segunda-feira, 21 de maio de 2018, dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da cidade de Guarulhos, Univeritas, UNG, em parceria com a Web Rádio Coringão. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, estamos ao vivo agora, em áudio e vídeo, e no meu canal do YouTube, youtube.com/blog do Vitão, você encontra ali o arquivo de todos os programas já feitos aqui no Timão Universitário, e ainda hoje, mais tarde, o programa de hoje. Eu sou o Vitor Guedes, seu nome é Zelaz, lá que ela vem dizendo, meu lado hoje estão David Shampoo Xavier, Bruno Oliveira, Caio Portela, na parte técnica hoje temos Felipe Poi e Luiz Feitosa. Na escalada de hoje, lê pra nós aí, Shampoo. Vamos lá, hoje você confere o Timão na mídia, a declaração polêmica de Fábio Carilli. Quem fez o espelho? Foi eu. Polêmica tucanaram, estúpida, estapafúrdia, patética a declaração de Fábio Carilli. Pode continuar. Se tem declaração polêmica, claro, polêmico. Tem resposta sobre a declaração polêmica de Fábio Carilli. A participação de Diego Valença, participação dos jornalistas, o Fala Fiel, Provão e o Corinthians. Mais do que a declaração cretina, falaremos também sobre a permanência do nosso Fábio Carilli, até porque não chegou nada pra ele. Pra começar, solta pra nós aí, Poi. Timão na mídia. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos livrar, mas sem violência. Timão na mídia. Bruno Oliveira. Essas são as principais manchetes do Corinthians. Lance: Carilli acerta ao cumprir promessa e fixar Pedrinho no Corinthians. Estadão: após atuação discreta no domingo, Pedrinho será poupado no domingo. Folha de São Paulo: Carilli dá a certeza de que o Corinthians manterá o padrão. Meu Timão: jogadores admitem torcida por permanência de Carilli no Corinthians. Globo Esporte: Carilli foca no Corinthians e diz que ainda não tem proposta do Al Hilal. Se chegar, vou analisar. Beleza. Alô, Pamanda Anderson, não chegou nada, mas se você quiser sair comigo, manda, eu vou analisar, tá? Se tiver proposta, eu vejo, né? Afinal, né? Enfim, por enquanto não chegou nada. Eu tenho passaporte espanhol, de repente rola uma conexão espanhola e tal, mas por enquanto não tem nada. Se chegar alguma coisa, eu vou pensar a respeito. Cara de pau, esse é o Carilli. Mas vamos direto antes do gol, vamos ouvir o primeiro gol do Corinthians. Ontem na Rádio Coringão, quem narrou o jogo foi o nosso Fábio Marcondes. Grande Domingo Sala foi o comentário. Tivemos Mel Souza e Vinícius Lúcio na reportagem. E na técnica foi Redancini e Guilherme Papa. Vamos ouvir o gol de Roger. Aliás, o Corinthians fez um gol, logo em seguida tomou. Aliás, falaremos também do Provão hoje sobre toda vibrando, desejando muita luz a Juninho Capixaba. Eu vi jogar. Solta pra nós o gol de Roger. No agito, não tem favorito, o gol não tem hora, pode ser agora. Matheus Vital levantou no primeiro pau, subiu no Roger! Que balança a rede, na marca de 9 minutos passados do segundo tempo, no primeiro cruzamento certo que veio, centroavante, faro do gol, subiu mais alto que todo mundo, mandou pro fundo da rede, Roger, Corinthians 1-0 para o Sport, conta aí Vinícius Lúcio. O Corinthians já merecia o gol desde a primeira etapa, escanteio para o Corinthians, Matheus Vital colocou na cabeça de Roger, e o pai da Júlia fez o primeiro gol com a camisa alvinegra, Corinthians na frente, Corinthians 1, Sport 0. Esse foi o gol. Antes de falar do jogo, vamos ao que interessa, né? Já que o nosso Carilli... eu não tô falando isso agora, na quinta-feira... O jogo antes foi quinta-feira, não é isso? Controlara, exatamente. Então foi quinta-feira, antes do jogo, eu e Marco Belo, que falará logo mais,
repórter da Transamérica, a gente faz aquele podcast Timão com outros integrantes que sempre participam aqui do programa, André Ranieri, Rodrigo Vessoni, enfim. Eu e o Marco Belo fizemos um programa especial para falar sobre a permanência ou não de Fábio Carille. Na quinta-feira foi quando explodiu a notícia que muita gente dava como certa a ida de Fábio Carille ao Hilal, Habib Osmarali. Enfim, sobre essa permanência, não é profeta do acontecido, mas nesse debate, tá lá para dizer que eu não estou inventando, disse que não acreditava na ida de Fábio Carille para a Arábia. E não desmereci informação de nenhum colega. Eu só acreditei que não iria, não fazia muito sentido. E eu acho que o Carille disse isso na quinta-feira. Estava conduzindo bem, até então estava, a negociação, porque ele estaria valorizando bastante o seu passe, né? Se ficasse como ficará, caramba, apesar da proposta e tal, ele resolveu ficar. E se fosse, daria tempo da torcida se acostumar à ideia e dizer, não, realmente, por esse dinheiro, quem não iria tal? Ele soube vender o seu peixe. Mas não é a primeira vez que ele perde o pé pelas mãos, né? Recentemente ele não quis ir no Bem Amigos no Sport TV do Galvão Bueno por causa de um jornalista e tal. Só que ele achou que fosse ficar. E o Galvão Bueno disse, hoje não tivemos Fábio Carille aqui porque ele se recusou a participar do programa. Ou seja, ele quer o cara que é tão caráter, quer mandar em quem participa do programa, derrubar os outros do emprego. Ficou feio pro Carille, que depois teve que ir lá com a cara deslavada, pedir desculpa e participar ali, sentar no programa e deixar... Ou seja, ficou quieto, né? E agora ele deu uma declaração patética. Vamos ouvir a declaração do Fábio Carille, dizendo que grande parte da imprensa... Primeiro que ele foi covarde, né? Porque quem mentiu, devia dizer, esse jornalista mentiu, aqueles veículos mentiram, né? Meu pai e minha mãe são mentirosos, né? Que deram entrevista dizendo que iam embora, então... Só que foi um tremendo... E outra, eu mesmo sou um idiota e mentiroso porque eu disse que por 2 caminhões eu ia, e eu sou mais mentiroso ainda porque eu falo que eu não acompanho nada, não leio nada. Então é uma pessoa que ou mentiu, que não acompanha e não lê nada, ou que as pessoas mentiram. Porque se ele não lê, ele não sabe que mentira. E se ele lê, ele mente quando diz que não lê. Então ele é mentiroso de qualquer forma. Vamos ouvir o que disse Fábio Carille. Essa questão aí do Al Hilal, né? Grande parte da imprensa, vou repetir, grande parte da imprensa mente demais. Então, vou deixar bem claro, o que eu escutei do meu empresário até ontem, hoje eu não falei, que existe a possibilidade da chegada de uma proposta do Al Hilal. Existe, tá? Então, como se ouviu demais, que era meu último jogo na Venezuela, que eu já contratei o Rodriguinho e que não sei o quê, um monte de mentira. Então, o que eu peço para o torcedor corintiano, tá? Que acredite no que eu falo. Não chegou nada oficial. Não sei se vai chegar. A partir do momento que o meu empresário falar assim, Fábio, acertou, não vai acertar, eu passo a desistir do negócio, da possibilidade da chegada de uma oferta para eu pensar. Tá? E vou repetir, grande parte da imprensa, não todos, mentem demais. Tá? Bom, eu já dei minha opinião, vou repetir aqui antes de chamar os colegas Marco Belo e André Ranieri. Fiz questão de pedir para eles dois gravarem, porque isso foi mais uma estocada nos setoristas. Setoristas, para quem ouve o programa, são aqueles jornalistas que cobrem o dia a dia do clube. Uma coisa que eu fiz na minha vida no Corinthians de 2001 a 2006. Estava todo treino ali cobrindo pro jornal agora. Enfim, hoje eu sou colunista, não estou lá no todo dia a dia. O que ele fez foi claramente uma mentira, né? Mentira do Carille, né? Porque, primeiro que ele nos mentiu quando surgiu a notícia, disse que o empresário falou pro pai dele textualmente, né? Que o pai dele disse, se o pai dele não for mentiroso, eu acredito no pai do Carille, que agora não ia ter jeito, que ia ter que ir e tal, se chegasse a proposta, papapá. Como eu disse agora, se chegar a proposta de Pamela Anderson, vai ser difícil eu recusar, mas, né? Não sei se vai chegar. Eu acho que não vai chegar, mas enfim. Cara de pau, né, seu Carille? E outra coisa, eu quando tenho problema com um aluno aqui, tenho 80, eu falo, é com você, é grande parte, mas eu tenho com todos, mesmo até é fácil falar, tenho com você. Então, na hora de pipocar para o Sport TV, pro Galvão Bueno, que é grande, ele foi lá baixar a bolinha dele, né? Então ele que fala, tal repórter, tal, escreveu que o Rodriguinho já... Porque eu até sei quem foi, porque tá nas redes sociais, só que é o papel dele, não fui eu que briguei, ser macho e escrever assim, olha, tal jornalista falou em tal canal, em tal programa, escreveu tal, isso é uma mentira, não aconteceu isso. Deram essa declaração, não falaram comigo, não me perguntaram, eu não vou. Mas ele pipocou, se valorizou na quinta-feira, e como, ao que parece, o nosso Jorge Jesus de Portugal preferiu ir para o Hilal, o Sporting perdeu o torneio, não vai sobrar proposta para ele, agora ele vai dizer que não disse, então ficou feio, né? Isso tudo que eu tô falando não apaga o fato que eu digo, eu não menti, né? Eu não menti quando eu disse que eu acho que ele é um ótimo técnico, quando eu acho que ele é responsável pelo bicampeonato paulista pelo brasileiro, e que pela boa campanha que a gente faz no brasileiro. Então tudo isso, o fato dele ter sido patético e mentiroso,
não faz eu mudar minha opinião sobre ele, né? Então, mas assim, ele abaixa um pouquinho a bolinha dele porque ele acha que é o Tite, ainda não é, né? A diferença, por exemplo, fica no fora do campo, assim, ele não sabe. Não é a primeira vez que ele dá uma declaração burra, né? Burra pra ele, né? Porque ele vai ser avaliado por quem? Ele acha que todo dia vai estar por cima, daqui a pouco aí vai precisar pedir, vai ter que ligar na produção, dá pra convidar pra ir pro programa, como todos fazem. E a parte da torcida burra, que fala assim, tem que falar mesmo, não sei o quê. Então essa parte da torcida vai lá no treino todo dia acompanhar as notícias, porque elas ficam sabendo notícia pela imprensa, né? Ou vê canal oficial do Corinthians ou de qualquer clube, o programa do Corinthians, que só fala a parte boa. Não fala que o time foi eliminado, que deve dinheiro, que o estádio custa... Essas notícias se interessam a quem é corintiano de verdade. Quem torce pra treinador, pra dirigente, pra renda, esse tipo de torcedor fica feliz com essas bobagens. O cara que é corintiano de verdade, torce pra qualquer time de verdade, quer saber a informação de verdade. Essa é a minha opinião, mas eu acho mais justo ouvir Marco Belo e André Ranieri. Eles nem vão participar do programa hoje, que por questão de escala, a maioria das rádios, já que o jogo do Corinthians foi na TV aberta, fez São Paulo e Santos. E tanto o Marco Belo da Transamérica quanto o Ranieri da Jovem Pan trabalharam no Sansão, né? Então eles não viram o jogo, não seria ridículo de pedir, comenta o que vocês acharam do jogo que vocês não viram. Então, mas eu queria, sobre essa polêmica especificamente, eu pedi a opinião dos dois, eu dei a minha, mas eu queria ouvir de quem tá lá no dia a dia. Tenho certeza que quem nos ouve na Rádio Coringão, no facebook.com/Timão Universitário, pode se manifestar e pode se manifestar também nas redes sociais, não é isso, Caio Portela? Pelo Facebook, www.facebook.com/Timão Universitário, pelo Twitter, @TimãoUni e no Instagram, Timão Universitário. Tá certo. Ouve aí então, Marco Belo e André Ranieri. Pode soltar, pai. Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, que é o Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica. Eu não vou falar sobre o jogo do Corinthians ontem contra o Sport, até porque eu não vi. Eu estava trabalhando pela Rádio Transamérica na partida entre São Paulo e Santos no estádio do Morumbi, e como eu não sou comentarista de melhores momentos, vou deixar para vocês que acompanharam a partida falarem do jogo contra o Sport. Muita gente criticando a equipe, enfim. Acho que um jogo em que o técnico Fábio Carille poupa diversos jogadores não pode ser levado tão em conta assim. Agora quero falar, lógico, a respeito da declaração esdrúxula, absurda do técnico Fábio Carille ontem na entrevista coletiva, repetindo 3 vezes, para não falar que saiu sem querer, foi num ato de nervosismo, repetiu 3 vezes que grande parte da imprensa mente muito. Nas minhas contas, são de 10 a 12 setoristas do Corinthians que cobrem o dia a dia do clube, inclusive eu. Grande parte é mais que a metade. Mais que a metade de 12 são 7, 8 os mentirosos. Segundo o técnico Fábio Carille, eu gostaria que ele falasse os nomes, que ele dissesse quem são os mentirosos e quais são as mentiras, né? Porque a gente pode apontar também algumas inconsistências no discurso do técnico Fábio Carille. Da minha parte, mantenho o que eu falei a respeito da oferta que ele recebeu do Al Hilal. Ele aceitou, estava esperando a proposta. Há uma diferença muito grande entre proposta e oferta, não sei se o Fábio Carille sabe disso. Oferta é quando você liga para o outro e fala: se eu te oferecer isso, você aceita? Aceito. Isso é uma oferta. Proposta é quando mandam um contrato no papel, preto no branco, casa, aluguel, vale refeição, vale transporte. Isso é uma proposta. Proposta não houve, oferta houve e ele aceitou. O técnico português é o primeiro da lista. Se o português for, o Carille fica. Se o português não for, o Carille vai. E tem outra também, muita gente já baseado no jornal árabe está dando já como certa a ida do Jorge Jesus pro Al Hilal. Não está certo ainda, a chance é grande dele ir, mas do mesmo jeito que seria muito cedo falar que o Carille foi, e da minha parte pelo menos jamais falei isso, apesar do Carille ter chamado grande parte da imprensa de mentirosa, dos que cobrem o clube, também seria muito cedo falar que o português já acertou com o Al Hilal. Então, as pessoas que cuidam da carreira do técnico corintiano podiam dar um toque nele, porque do mesmo jeito que ele vai muito bem dentro de campo, vai muito mal fora dele. Um abraço a todos e um abraço, Vitão. Fala, Vitão, amigos aí do Timão Universitário, aqui André Ranieri, repórter setorista do Corinthians na Rádio Jovem Pan, para falar do jogo, né? Só que eu não assisti o jogo, eu trabalhei no outro, no Clássico, eu tava no Morumbi para São Paulo e Santos.
Eu assisti os melhores momentos, tal, mas não sei se dá para fazer uma análise tão aprofundada. Como eu não assisti o jogo integralmente, eu vou comentar a declaração do técnico Fábio Carille pós-jogo, pode ser? Então, né, o Carille chegou com aquela declaração, disse que grande parte da imprensa mente, desmentiu um monte de coisa, mas não desmentiu nada. Eu estava até no Morumbi com o Marco Belo, que é repórter do Corinthians, setorista na Transamérica, e eu concordo com o que ele falou. O Carille tem que dar nome aos bois, tem que falar qual a informação que foi certa, qual foi errada, quem falou a informação errada. Eu vi até gente nas redes sociais falando, mas quando é com a imprensa diz que é um direito constitucional não falar a fonte. Mas calma, o Carille não está falando de fonte, se é fonte ou deixa de ser fonte. O jornalista tal inventou a história, ou se não quer expor o cara, fala, a notícia tal está errada. Só isso, simples. Entendeu? Agora, uma coisa está cada vez mais clara, né? E isso não precisa nem ter informação, deixar de ter informação. O Carille já quis permanecer no Corinthians muito mais, né? Já teve a vontade, essa gana de permanecer muito mais. Hoje em dia, nem tanto. Parece até, se você pegar a declaração pré-jogo Lara, pós-jogo Lara e pós-esporte, você vai ver que o discurso do Carille mudou e mudou muito. Né? Parece que assim, pintou uma proposta, se for boa eu vou sair, né? Não assim, porque tem até aquele discurso politicamente correto, não, vamos ver se chegar, não sei o que, gosto muito daqui, eu não sei o que, gosto do Corinthians, foi quem me deu a primeira oportunidade. Você vê que até isso não tem mais, né, nas respostas dele. Parece, é a impressão que passa, que ele não está 100% confortável no Corinthians. Agora, informação, a nova diretoria do Corinthians, digamos assim, não morre de amores pelo Carille. Isso aí muita gente acho que já sabe, né? Não é o perfil, abre aspas, que a diretoria busca. E quando eu falo de perfil, eu não falo de esquema tático, forma de jogar, nada disso, né? Mas não é o perfil que a diretoria ela tá traçando para o novo treinador, quando eventualmente se o Carille sair. Claro que não dá para tirar o Carille, né? Bicampeão paulista, campeão brasileiro, mas o clima tá estranho, no mínimo estranho, porque é uma diretoria que poderia sim valorizar muito mais o Carille, ele é o melhor técnico do Brasil, merece de repente o salário top do futebol brasileiro, que a diretoria pagaria para trazer um outro cara, por exemplo. E o Carille também já não morre de amores, já não é a mesma coisa que era com o Roberto de Andrade, isso é nítido, né? Agora vamos aguardar aí os próximos capítulos, depois da revolta de Carille, para ver como que o Corinthians vai... como que ele vai absorver toda essa polêmica, né? O Carille, por enquanto, tem conseguido separar muito bem. Vamos ver se nos próximos jogos isso vai acontecer. Beleza, Vitão? Um grande abraço a você, abraço aos amigos aí do Timão Universitário. Aqui André Ranieri participando mais uma vez, sempre um grande prazer. Grande abraço a todo mundo, tchau, tchau. Tchau, Ranieri, tchau, Marco Belo. Sou contra fazer propaganda, então não vou dizer que nós estaremos ao vivo, nós três, hoje às 11 da noite no podcast Timão, no canal do YouTube. E o Marco Belo falou uma coisa interessantíssima ali, né? Falou sobre preto no branco. Isso aí nos sites que você frequenta chama-se interracial gay, né? Quando tem preto no branco. Agora, falando sobre... Não é isso, Shampoo? O meu não, eu não frequento mas preto nada. No branco, o que é? Proposta oficial, né? Entendi. É isso. Entendi. Nada mais do que isso. Nada mais, tá bom. Eu até me perdi com tanta seriedade. Teve jogo também ontem na Arena Pernambuco, mas só para finalizar o assunto, Carille, o Corinthians se reapresenta hoje às 3h30 no CT do Parque Ecológico, também conhecido como CT Joaquim Grava, na Grande Cumbica, né? Na divisa com Guarulhos, mas como pega mal, falam que é São Paulo, né? Mas ali, na Grande Cumbica, na nossa Vila Silva, Engenheiro Goulart. Provavelmente, Carille deu uma entrevista, tal, até porque tá ficando feio, porque ele vai ter que ficar, né? E vai ter que aguentar os setoristas lá, vai ter que justificar. Talvez fale a respeito. O Corinthians joga quinta-feira contra o Milionários. Assim como você fala, né? Milionários eu fiz agora há pouco no programa, tava apertado. Milionários mesmo. E domingo joga no Beira-Rio. Mas para finalizar esse assunto e falar um pouco de bola, vamos ouvir o que nosso Alex Dinarte, da Rádio Coringão e também aqui da
UNG, Univertas, ouviu a Fiel para falar sobre a permanência ou não de Carille. A informação no momento é o seguinte, não chegou nada, né? Assim como a Pamela Anderson ainda, se chegar aqui eu aviso os ouvintes, não chegou nada ainda para Carille. Mas você larga o programa no meio, não? Não, eu sou profissional. Ah, tá. Eu também não disse que eu não tô essa facilidade toda assim, você pensa o quê? Se ainda fosse Isadora Ribeiro na abertura de Tieta, no auge de 89, agora Tieta não foi feita da costela de Adão, já cantaria Luiz Caldas Descaldo. Tanta coisa séria, o ouvinte quer saber agora sobre isso. Passando isso, a gente vai falar de futebol. Alex Dinarte ouviu a Fiel sobre a permanência ou não de Carille. Tudo indica, né, que ficará, até porque não chegou nada, mas como disse os outros dois colegas jornalistas, por hora, né? Porque se deixou claro agora que a relação é outra, né? Então se chegar uma graninha aí, não sei se precisa chegar 2 caminhões, chegar um Velotrol, um minibug ali, talvez ele aceite. Vamos ouvir então o que disse Alex Dinarte ouvindo a Fiel torcida. Fala Fiel, com Alex Dinarte. Muito boa tarde, ouvintes fiéis do Timão Universitário da Rádio Coringão. Apesar de 2 ótimos resultados nas últimas 2 partidas, um pela Libertadores na goleada por 7-2 contra o Deportivo Lara na Venezuela e o empate de ontem frente ao Sport Recife, jogando pelo Campeonato Brasileiro com o time reserva da Arena Pernambuco. A sondagem dos árabes ao técnico Fábio Carille encheu os noticiários esportivos da semana passada. O Fala Fiel de hoje traz as opiniões do povo corintiano, representado por Mário Demarque, Jorge Suzuki e Cláudio Ida Júnior, sobre o que o Timão perderia com a saída do professor Fábio Carille. Acho que se o Carille sair hoje, a gente não perde muito se a gente continuar com o Loss, que vai dar continuidade no que está dando certo no Corinthians. Técnico no mercado não existe, porque o São Paulo e o Palmeiras estão batendo cabeça aí e não conseguem nenhum técnico. E daqui a 2, 3 meses, se a gente vê que o Loss não deu certo, a Copa passou, quem sabe o Tite vai estar à disposição no mercado aí. Salve Alex, rapaziada aí do Timão Universitário. Então, rapaz, tamo nessa aí, se o Carille sai, se ele não sai, né? Enfim, torcemos para que ele fique, né? Que vá o Portugal lá pra Arábia, deixa nosso Corinthians quieto, né? Agora, se ele for, acho que é natural aí que vem o Loss, né? E aí é torcer pro Loss primeiro manter essa filosofia, que eu acho que é natural que ele mantenha, mas segurar a vaidade, né? Ele teve uns probleminhas com vaidade nas passagens dele pelo Inter, os outros times ali, e lembrar que em primeiro é sempre o Corinthians que vem, né? É nóis, um abraço. Olha, o grande trunfo do Carille, acho que foi conseguir fazer com que o Corinthians voltasse a jogar clássico como deve jogar. Mais agressivo, levando mais a sério e não enfrentando o negócio como se fosse um jogo comum, principalmente contra o Palmeiras, né? E mais ainda o Carille conseguiu estabelecer um time pronto com as peças que ele tem, sem ficar chorando contratação na imprensa ou coisa parecida. É isso aí, fiel, mas o professor Fábio Carille não nos deixará. Ele ainda tem muita história para fazer no comando do Corinthians. Alex Dinarte, para o Timão Universitário da Rádio Coringão. Fala, fiel, com Alex Dinarte. Fala Fiel, vamos falar um pouco de futebol então. O Carille baixa a bola dele e isso não impede o fato que é uma ótima notícia pro Corinthians ele ficar. Ele é um grande treinador, fez um ótimo trabalho, está fazendo um ótimo trabalho, né? E o Corinthians está nas cabeças aí, classificado em 2 competições, em 3º lugar no Brasileiro, a 2 pontos do líder, graças ao bom trabalho dele, o que não muda o fato de ele dar um show patético, como ele já fez ali em relação ao Bem Amigos. Era só uma coisa, né? A grande parte da imprensa não mentiu quando disse que ele foi um bom treinador na última campanha. Sobre o jogo em si, antes de fazer um provão do 1-1, eu perguntei pro pessoal se foi bom ou não empatar o jogo em 1-1, né? Antes eu queria ouvir um pouco sobre... vamos ouvir isso primeiro, depois a gente traz o Diego Valença. Diego Valença, que participa aqui às vezes, ele não é jornalista, ele tem um canal para corintiano e o Timão, e participa com a gente porque ele tem um canal só sobre o Corinthians, e ele mora em Recife, né, há muitos anos, embora seja nascido na Zona Leste, ele mora em Recife há muitos anos, vem para cá para encher o saco. Ele veio contra o Atlético Goianiense ano passado, veio esse ano contra o Ceará, ou seja, é um pé frio, meu Deus. E ontem eu sabia que a melhor das hipóteses é empatar porque ele ia no estádio, né? Então até que foi um bom resultado do empate, mas eu pedi para ele contar como que foi
o acesso da torcida visitante lá, como foi o clima, se tinha muito corintiano ou não, porque costuma ser complicada a vida do corintiano ali do Retiro, e ontem o jogo foi na Arena Pernambuco, tal. Ele vai trazer esse relato aí pros corintianos de como foi a participação da torcida, como foi sentir o jogo lá direto. Sobre 1-1, antes de ouvir o Marília Ruiz, Vessone e Silvinho sobre 1-1, eu perguntei para eles o seguinte: 1-1 foi um bom ou mau resultado, levando-se em conta que o Corinthians viajou da Venezuela, jogou quinta, né? Chegou de voo direto e poupou 7 jogadores do jogo da Venezuela. E são 9 titulares, porque Fagner e Ralf estão machucados, né? Se você botar o Cleison na conta, seriam 10. Mas não dá pra botar o Cleison, porque se o Cleison for titular, o Pedrinho seria... Enfim, eu deixei na conta 9 reservas. Mas se ganhasse, era líder, né? Então, assim, o Corinthians ganhou 1 ponto ou perdeu 2, na sua opinião, Shampoo? Vitor, tem essa questão do cansaço da viagem, mas eu acho que o Corinthians perdeu 2 pontos. Primeiro porque saiu à frente no placar, né? O primeiro tempo foi muito complicado, aliás, em todos os jogos, 0-0 no primeiro tempo. Foi um jogo muito fraco, principalmente em relação às finalizações, né? Mas pelo fato do Corinthians ter conseguido sair na frente lá na Arena Pernambuco, eu acho que o Corinthians poderia ter melhor sorte nessa partida e pra mim acabou perdendo 2 pontos. E jogou melhor, né? O Corinthians conseguiu pressionar o Sport em determinado momento do jogo e fez o gol, e quando fez o gol, em vez de se manter, não, deixou o Sport crescer na partida e acabou sofrendo um empate. Eu concordo com você, Shampoo, que foi 2 pontos perdidos. Também a forma que levou o gol de empate. Sim. Caio Portela. Concordo com o pessoal também, acho que perdemos 2 pontos e não soube segurar o gol, a vantagem, né? Eu discordo do Bruno em relação... Não vi o Corinthians melhor, nem pressionando o Sport em nenhum momento do jogo, não. Achei que o jogo bastante equilibrado. O ponto foi ter saído na frente, mas foi tão pouco tempo na frente que, fora o gol do Roger, eu não lembro de nenhuma chance do Corinthians, em nenhum momento o Corinthians pressionou. Teve a chance do Mantão no começo do jogo, uma jogada individual, mas depois o Rogério perdeu um gol feito. Enfim, o jogo foi bastante igual e ruim. O Corinthians não teve o domínio do jogo, assim, jogou fora de casa, o empate eu não achei ruim. Agora, tá ganhando o jogo de 1-0, não dá pro lateral tomar um drible patético daquele, e o Gabriel também foi com a perna mole, mas o Juninho Capixaba foi muito pior no lance, tomar um drible da vaca daquele, uma atuação ridícula do começo ao fim. Mas o empate em si, se quando jogasse com o time titular, não sei se ganharia também, né? Dizer que tá cansado. Então, assim, eu achei que, devido às circunstâncias, a questão era a chance de pagar o empate com o Ceará em casa. Não pagou, continua devendo essa vitória para pagar isso aí. Mas isoladamente, analisando o que foi o jogo, eu acho que esse um ponto aí não dá pra discordar que foi um péssimo resultado. Esse péssimo foi empatar com o Ceará em casa também, com o time reserva, ou meio reserva. Vamos ouvir o que o pessoal, os jornalistas falaram a respeito. Bom dia, Vitão. Bom dia, ouvintes do Timão Universitário. Aqui é o Silvinho, do blog do Silvinho, do podcast Timão e da Rádio Memória Corintiana. Ontem conquistamos um ponto, né, Vitão? E o time jogou desfalcado, de 6 ou 7 jogadores. Eu acho que o Carille tem que rodar o time mesmo, né? São muitas competições, tem um desgaste, cansaço, viagem e tudo mais. Então eu acredito que foi conquistado um ponto, sim. É um jogo fora de casa, é sempre um complicado, uma competição, né, dessas que você adora, pontos corridos, né? Cada jogo é uma decisão. Aliás, você que inventou esse negócio de cada jogo é uma decisão, né, Vitão? Isso é coisa dos Guedes aí, né? Dos Ruiz e dos Guedes. Mas, Vitão, o principal ontem não foi nem o resultado, né? Foi a declaração, e que eu acredito ser infeliz, do Carille. O Carille não está sabendo lidar com algumas questões mais espinhudas aí, né? Ou mais espinhosas. Precisa ser melhor orientado aí, né? Gostaria de saber o que vocês acham, e até acredito que vocês vão debater ou já tenham debatido esse assunto hoje aí no programa, tá bom? Um abraço aí a todos aí, e vai Corinthians, é nós no Dial. Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário, Rodrigo Vessone do site Meu Timão novamente. Para falar um pouco desse empate aí, que eu achei que foi bem justo, foi um empate na qual o Corinthians atuou sem 8 dos seus titulares, é muita coisa. Então é um preço que se pague, né? Não tem muito jeito. Jogou só o Henrique, o Gabriel e o Pedrinho, vamos dizer assim, já colocando ele no lugar do Cleison. De resto, toda a galera ali que estava lá, os outros 8 jogadores, não estão acostumados a jogar, falta entrosamento e a qualidade é muito diferente, né? O Corinthians não tem um elenco
tão coeso assim. Então eu vi como justo. Eu acredito que se tivesse ali uns 6 titulares, 7 titulares, a coisa já ficaria diferente. Acho que era possível sim ganhar o jogo, mas é um preço que tem que pagar, não tem jeito. O Corinthians está classificado na Copa do Brasil, está classificado na Copa Libertadores e está ali entre os primeiros do Brasileiro, mas eu imagino que se não tivesse feito esse revezamento, tanto quanto do Ceará quanto agora do Sport, eu acho que tinha dado problema e o time não estaria sequer classificado, entendeu? Nessas duas competições. Enfim, faz parte. O Corinthians não tem um elenco, assim como o Grêmio também não tem um elenco dos mais vistosos. Alguma coisa você tem que ir abrindo mão. Então, para mim, faz muito parte, assim, tanto o Sport quanto o Ceará. 2 empates que eu vejo normais, com o time muito modificado. Mas eu repito, é o preço que se paga para ter sucesso em outras competições. Não tem muito jeito, não tem milagre. Um grande abraço a todos aí. Alô, galera do Timão Universitário, aqui é a Marília Ruiz, do Band Sport, da Bandeirantes, para falar do empate xoxo do Corinthians ontem contra o Sport. Já disse aqui algumas vezes nessa segunda-feira no programa de vocês que o Corinthians é o time dos jogos grandes. E aí, quando se depara com um jogo que é relativamente fácil para ganhar, inclusive com um time misto, o Corinthians tropeça. Eu acho que ontem, diferentemente do que pensa o professor Carilli, aliás, bom dia, Carilli, boa tarde, boa noite, Feliz Natal, o Corinthians não pode festejar o ponto ganho, mas deve se lamentar os 2 pontos perdidos. Bom programa para vocês. Bom, valeu Marília, valeu Vessone, valeu Silvinho. Aliás, o Vessone é um gozador, né? Um fanfarrão, dizer que é normal empatar com o Ceará a casa. Nem a mãe do Carilli que mente ia ter coragem de dizer isso. Ô, Caio Portela, os nossos ombudsman, ouvintes do programa que querem ter um filho com o Carilli, que se manifestaram já, aí pode ler a opinião dos... Desde que seja educado, né? Óbvio, né? Sim, Theo Campos. Theo Deus? Theo Campos é Basílio, que é Deus do campo, fala. Gosto do Timão Universitário, só. Obrigado. Que o que grande parte da imprensa vem fazendo de bom, ele questiona. A imprensa destruiu uma quinta-feira de Libertadores. Pode parar o Theo Campos aí, que ele é outro pipoqueiro igual é pipoqueiro o seu Carilli. Ele que diga quem destruiu. Quem destruiu? Grande parte dos ouvintes são imbecis. Se eu falar isso, tem que dizer quem são os ouvintes. Então ele que diga quem. E destruiu por quê? O Corinthians ganhou de 7-2. O jogo passou na Fox. Porque os dias era Fox, né? Se o jogo fosse da Globo, mais gente falaria do jogo. Que culpa tem a imprensa que o seu Carilli deu uma entrevista coletiva para dizer que ia vender 2 caminhões para ir embora, né? Quem falou isso? O pai dele, o cara, a culpa é da imprensa. A torcida do Corinthians não é diferente de todas as torcidas. Todas as torcidas acham que o mundo veio para torcer pro time adversário. Até porque é inteligente da parte da imprensa falar mal do Corinthians, que tem 30 milhões de torcedores, e falar bem da Portuguesa, que tem 100 mil. Então é ridículo esse tipo de análise, mas não é privilégio do corintiano. Todo torcedor acha que a imprensa... Como se um jornal... uma TV, as pessoas para trabalhar teriam que torcer todas pro mesmo time. Fora que é óbvio que para qualquer imprensa é inteligente, é bom que ganhe Corinthians e Flamengo sempre, porque dá mais audiência, tem mais público. Então se o Corinthians ganhar, se for eliminado, não vai ter mais jogo. Se ganhar, vai continuar. Então assim, além de tudo, é falta inteligente. Mas assim, o cara ele sabe que o torcedor vai repetir isso, só que quando precisa da imprensa, vai lá cheirar a bunda do Galvão Bueno no Sport TV e pedir desculpa, porque falou, né? E aí quando é eleito o melhor técnico do programa Mesa Redonda, vai lá no programa receber o troféu, melhor técnico não sei do que, vai lá e agradece a imprensa e tal. Aí quando fala uma merda, depois diz que não falou, vai lá então fala com o pai dele. Então assim, a imprensa não tem culpa, tem milhões de culpas. Agora, eu só tenho as minhas culpas, eu não falo por grande parte nem por pequena parte. A imprensa não existe, como não existe ouvinte, como não existe time. Os times brasileiros, quem é time brasileiro? O Corinthians tem a ver com o Palmeiras, o Palmeiras tem a ver com São Paulo. O Estadão tem a ver com agora, o Timão Universitário tem a ver com a Rádio Transamérica. Então, assim, isso é uma bobagem, né? Que Corinthians tem a ver com isso? O que a imprensa tem a ver com a quinta-feira? O Corinthians ganhou de 7-2 o jogo. O assunto na coletiva foi qual? O que o cara ele falou? Falou sobre caminhão. Você acha que não é notícia? O técnico... É que torcedor não quer notícia. Ele quer que a imprensa ajude o time dele, não é papel. O papel de ajudar o time é do dirigente, da torcida, do jogador. A imprensa é para noticiar o bem e o mal. Quem quer puxação de saco tem que pedir para o Corinthians, o dirigente do Corinthians é pago para trabalhar o Corinthians. A imprensa não, a imprensa é para noticiar. Mas pode ler também aqui, assim como tem a democracia. Eu não sou como o Leão, que era contra a democracia corintiana, eu sou a favor. Então, mesmo opiniões que eu discordo são lidas desde que educação. Pode continuar lendo as bobagens aí. Sim. Aí ele continua. Os clássicos,
as campanhas contra a violência, enquanto blinda tudo de mais legal de outros times, de adversários. Que blinda? É outra bobagem. Quem blinda? As outras torcidas reclamam que o Corinthians é privilegiado. É tudo a mesma bobagem. E blinda o quê? Quem blinda? Quem é grande parte? A mesma coisa que eu falar pro Theo que grande parte dos ouvintes é imbecil, ele vai se sentir ofendido. Por que grande parte? Eu não citei o nome dele e eu não estou considerando. Então, quando eu tiver problema com alguém, eu digo quem. Ou não diga nada. Quem mais? Temos a Thalita Cristina falando que Boa tarde, Thalita. Grande parte da imprensa mente demais. Então, grande parte dos ouvintes repete bobagem do seu Carille. Inclusive a Thalita. Eu tô citando dentro. Porque quem é a grande parte? Quem mentiu? O Carille foi inventado? Foi uma dublagem? Alguém inventou o áudio do Carille dizendo que chegasse 2 caminhões ele ia? Que falou pro pai dele, o Fábio me procurou e falou que dessa vez vai mesmo? É mentira da imprensa isso aí? É mentira que ele falou que era um bem amigo se não fosse o Bodão e depois foi? Tudo isso é invenção da imprensa? O mais absurdo é que isso se propaga, né, porque cara? Mas é imbecis, né? Desde quinta-feira o próprio Marco Belo teve uma enxurrada de ofensas no Twitter. Mas exclui, bloqueia gente imbecil. As pessoas repetem bobagem, acham que a imprensa tá ali pra ajudar. Não tem que ajudar Corinthians nenhum, nem esse programa. Esse programa chama Timão Universitário porque é um programa feito para falar sobre o Corinthians. Nós não somos pagos para ajudar o Corinthians, nós não somos dirigentes do Corinthians que estamos aqui trabalhando pro Corinthians. Que também é um trabalho bastante digno. A assessoria de imprensa de um clube é um trabalho digno. Só que não é trabalho de mídias. Eu, como torcedor de um time ou como eleitor, eu quero saber a notícia de um veículo isento. Eu não quero saber a notícia do site oficial do partido, porque lá não tem mensalão, lá não tem roubo, lá não tem aeroporto de Cunha, lá não tem nada. Lá tá tudo honesto. As declarações oficiais dizendo que a imprensa mente, que ninguém roubou nada, que vai se... Mas esse tipo de notícia eu passo, eu quero saber a notícia verdadeira. Continuando. Temos mais um comentário ainda sobre essa questão da imprensa. Meu amigo Carille está insatisfeito com a imprensa ruim que tem no nosso futebol no Brasil. Problema dele. Então ele pode ir para a Arábia, só que tem que ter uma proposta. Quando tiver uma proposta, ele vai para a Arábia e ele fica lá satisfeito falando em Arábia. Mas para isso, tem que ter a proposta. Aproveito para falar que até esse momento, vou olhar meu WhatsApp aqui. Pamela Anderson ainda não se comunicou, nem a nossa Isadora Ribeiro. Que ciúmes que eu tinha de Hans Donner na época de abertura de... Então, por enquanto, eu continuo aqui no programa. Vamos ouvir agora o que disse o pessoal da Rádio Coringão sobre o jogo 1-1, Corinthians e Sport. Fala, Vitor Guedes, amigos do Timão Universitário da Rádio Coringão, da Rádio UNG, e aqui é o Vinícius Lúcio, também da Rádio Coringão e da Rádio Livre Gaviões, para falar da partida de ontem entre Corinthians e Sport e Corinthians, que ocorreu lá em Recife. Olha, placar normal, 1-1, Corinthians conseguiu um bom empate fora de casa, podia ser melhor, saiu na frente, mas temos de contar que era o time mesclado, com pouquíssimos raros titulares, e poderia ser melhor, claro. O Coringão saiu na frente, gol de Roger, o primeiro dele com a camisa do Corinthians, mas não foi, né? O Corinthians deixou escapar a vitória, deixou escapar os 3 pontos, mas como já disse, não é ruim, não. É um ponto fora de casa, é um ponto que deixa o Corinthians ainda lá em cima na briga pela liderança, na classificação, e é isso aí, Vitão. Um forte abraço para vocês aí, vai Corinthians e até a próxima. Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário. Eu, César Martins, venho hoje para falar do empate de 1-1 entre Corinthians e Sport, jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018. É um jogo com pouca chance de gol, Vitão. No primeiro tempo, 3 chances, 2 pelo lado do Sport, uma com o Gabriel e outra com o Rogério. O Corinthians teve também uma boa oportunidade com o Mantuan, que ficou cara a cara com o goleiro Magrão, e depois perdeu o gol chutando ali de esquerda para fora. No segundo tempo, o Corinthians até abriu o placar aos 9 minutos com o Roger, subindo bem de cabeça, cabeceando muito bem ao gol, mas aí 9 minutos depois acabou sofrendo empate de Carlos Henrique. O Corinthians, Vitão, que foi a campo apenas com 3 titulares, Pedrinho, o Gabriel e também o zagueiro Henrique, né? O Corinthians, inclusive, sofreu muito por conta desses desfalques, falta de entrosamento, ritmo de jogo de alguns atletas que não vinham jogando muito, o caso, por exemplo, do goleiro Walter, que fez sua estreia no ano, né? Agora, Vitão, o Corinthians muda a chavinha
volta para a Libertadores, que tem jogo na quinta-feira, jogo que decide pode decidir a liderança do Timão, né, no grupo 7 da Libertadores. Apenas o empate já vale para o Corinthians se garantir como líder do grupo 7 da Libertadores e ter vantagem, pelo menos na próxima fase, de decidir o jogo das oitavas de final na Arena Corinthians. Vitão, bom, é isso. Forte abraço e até a próxima, Vitão. Vai, Corinthians. Fala, galera do Timão Universitário, aqui é Carlos Eugênio, narrador da Rádio Coringão. O Corinthians foi a Recife e voltou com um resultado de 1-1. O Carille optou por usar aí os jogadores reservas, então vimos em campo aí Paulo Roberto, Júnior Dutra e o Walter também, que substitui aí o Cássio. É um time que vai jogar esse restante de Campeonato Brasileiro até a Copa do Mundo. Um time que precisava ser realmente rotacionado, porque os jogadores estão cansados, principalmente Rodriguinho e Jadson. Então o Carille fez essa mudança, acho que foi até importante, o resultado também foi bom, porque as equipes, tanto titular quanto reserva, estão sendo aí utilizadas de uma forma até constante. Então foi bom para ver aí os jogadores em campo. O resultado poderia ter sido melhor, a vitória para o Corinthians, mas tudo bem. A notícia importante mesmo foi o fico do Carille, que isto ajuda muito nos planejamentos ali da diretoria corintiana e os planos aí de novas contratações e reforços para o Corinthians aí, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Um projeto está sendo aí bem feito pela diretoria do Corinthians. Um abraço para vocês aí do Timão Universitário e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau. Salve, Vitor Guedes, polêmico, tudo bom? Aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Timão Universitário. Acompanhei o jogo ontem, Corinthians e Sport. Finalmente estou conseguindo dar uma sequência nos jogos do Corinthians. Mas foi um jogo horroroso, viu? Quase dormi. Eu que estava com bastante sono, que eu acordei cedo para trabalhar. Trabalhei ontem também. Rapaz, quase dormi, viu? Para segurar foi difícil. O Corinthians jogando aquele futebolzinho mequetrefe de toque de bola, como se já estivesse ganhando o jogo de 3-0. Eu vou falar para você, qualquer centroavante passa fome, viu? Com esse futebol aí. É difícil pro Roger, ele teve que achar uma bola cruzada no escanteio para fazer aquele gol de cabeça, um golaço de cabeça, porque senão, vivendo daquele futebol do Corinthians ali, do time reserva, coitado, eu vou ficar com pena dele. Depois o Corinthians acabou sofrendo empate numa falha ali do Gabriel de marcação, acabou não conseguindo travar o jogador do Sport que fez o gol. Resultado que pro campeonato, lá no final a gente vai saber qual que vai ser a falta que fará esses 2 pontos, porque é um jogo que, para quem quer ser campeão brasileiro, faz falta, né? Precisa vencer esses times um pouco mais fracos, mesmo fora de casa. Lá na frente a gente vai ver a falta que vai fazer. A não ser que o Corinthians desista do Campeonato Brasileiro se ganhar a Libertadores, por exemplo, porque a gente sabe que aqui no Brasil, se você ganha a Libertadores, você automaticamente se desinscreve do Campeonato Brasileiro, né? Então, esse resultado talvez não faça tanta diferença, ou sim, ou não, ou sim. Saberemos. Um abraço. Botarelli, só uma coisa, né? Esse ano é diferente, né? O final da Libertadores é na última quarta-feira de novembro. Lá pro dia 30, 28 de novembro, não lembro exatamente quando cai. Então, até lá já vai ser uma semana final do Brasileiro. Não dá pra pessoa saber antes que vai ser campeão, como acontecia antigamente. Então, isso não vai acontecer esse ano, muito provavelmente. E eu prometi antes, né? Primeiro, pode ler mais alguém aí? Temos Carol Nunes, né? Você me disse... Temos aqui, peraí que... Temos outras pessoas. Temos o Eric Monteiro. O Carille é tão importante para o time hoje, quanto os jogadores do elenco. Forte abraço a todos e um salve pro gordinho canalha, Bruna. Eu concordo com o Eric Monteiro, porque todas as bobagens que ele disse, o Carille, sabendo que hoje as pessoas querem aplauso e não querem a verdade, não muda o fato que ele é um ótimo treinador e faz um grande trabalho. Ontem eu não questiono, porque eu não sei se tinha condições de escalar um time diferente. Temos a Carol Nunes. Se o cara ele ficou tão incomodado com os comentários, deveria ter dado nome aos bois, em vez de sair atacando os profissionais. Ele não ficou incomodado quando ele foi campeão, elogiado pela grande parte de milhões. As pessoas são... É um circo, né? Mas continua. Quem mais? Obrigado, Carol, pela A Carol continua. Não é a primeira vez que a imprensa é alvo da vaidade ferida dele. O Roger também disse no Palmeiras, programa sobre o Palmeiras, né? Que não vê também crítica. Só que ele sabe tudo o que dita. Eles são mentirosos. Continua aí. E não será a última dele. E ela deixou uma hashtag. Baixa sua bola, Carille. Tem que baixar a bolinha mesmo. E temos o Arthur Sartor. Quem? Arthur Sartor. Vai ficar só Arthur. Eu acredito que o Carille foi muito mal. Eu acho que ele foi muito mal na coletiva.
feito um bom trabalho, foi mal na derrota pro Palmeiras na final da primeira final, não é só porque perdeu, porque ele foi mal mesmo. E soube, quando tem um time inferior ao do Palmeiras e ter uma hegemonia absurda graças a ele, é bicampeão paulista graças a ele também, e campeão brasileiro também por causa dele. Então uma coisa não muda a outra, né? As entrevistas imbecis, que não é a primeira que ele dá, né? E a conta chegará. Fique tranquilo que, já diria o médico Francisco de Assis Xavier, né? O médium, chama-se a lei de ação e reação. Vamos agora ouvir Diego Valença, que esteve levando todo o seu pé frio. Hoje em São Paulo tá mais ou menos menos 30 graus, né? Tá aquele frio encolhedor. Eu tive dificuldade de urinar agora, porque eu não tava encontrando ali, tava difícil. Aquele frio encolhedor. Mas é porque Diego Valença, com seu pé frio de Recife, trouxe a frente fria até a Grande São Paulo. Fala, Diego Valença, como foi assistir Corinthians e Sport na Arena Pernambuco, na Grande Recife? Fala, Vitor Guedes, pessoal aí do Timão Universitário. Boa tarde, Diego Valença aqui do canal E o Timão. E para quem não sabe, canal E o Timão diretamente de Recife, né? Então agradeço aí o Vitão por pedir esse meu áudio para falar um pouco da experiência, para falar um pouco do jogo. Primeiramente que o jogo foi na Arena Pernambuco, né? Diferentemente do ano passado e ano retrasado, 2016 e 2017, os jogos ocorreram na Ilha do Retiro, dessa vez na Arena Pernambuco. Das vezes que fui na Ilha do Retiro, nunca tive problema, é bom que se diga, né? Mas para mim, como setor visitante, ir na Arena é muito melhor, é muito mais confortável, é muito mais seguro, questão de acessibilidade, questão de estacionamento, enfim. Foi tudo muito tranquilo, eu cheguei cedo, né? Eu costumo chegar cedo nos jogos, quando tenho a oportunidade de comparecer. A Fiel chegou em peso, a gente não tem como dimensionar o exato público da torcida do Corinthians, mas tinha uma estimativa aí de 6 mil ingressos para a torcida do Corinthians, e a olho nu, aproximadamente aí 90% da torcida do Corinthians preencheu o seu espaço. Não sei com a demanda, se eles abriram um pouco mais, porque o setor de trás não chegava a ser apenas o setor atrás do gol, fazia meio que um C o espaço da torcida do Corinthians, então não tenho como dimensionar, mas isso também é irrelevante, né? O que dá para cravar que a torcida do Corinthians mais uma vez se fez presente, a torcida do Corinthians em Pernambuco, em Recife e Pernambuco é muito grande, e também outros estados e outras cidades próximas, Paraíba, a capital, né, João Pessoa, Natal, Maceió, e até vi relatos de pessoas de lugares mais extremos comparecendo à arena. A torcida do Corinthians deu um show mesmo, foi muito bacana, cantou, vibrou, apoiou, e foi uma experiência legal. Eu que não tenho a oportunidade, né, de ir em muitos jogos. O Corinthians pouco joga aqui em Recife, embora o Sport já esteja na primeira divisão desde 2014, e por vezes eu dou um pulo aí em São Paulo quando dá. Então, Vitão, obrigado aí pelo espaço, foi uma experiência bacana. Mais uma vez eu não obtive o resultado positivo, mas só falando rapidamente do jogo, eu acho que ainda que o Corinthians tenha feito o gol, tenha saído na frente e tenha cedido o empate, ceder o empate nunca é bom, eu fico com a sensação que foi um bom resultado. O Corinthians ganha um ponto ao invés de ter perdido 2, porque é um time bem alternativo, talvez o time mais reserva